muito antes de qualquer estrutura permanente ser erguida, antes de cerâmicas, agricultura ou linguagens complexas. Grupos de Homo sapiens sobreviviam em ambientes hostis que pareciam testar diariamente os limites da própria existência. A paisagem era dominada por animais massivos, rápidos, blindados ou predadores tão eficientes que tornavam qualquer aproximação humana um risco calculado. Nesse cenário brutal, a sobrevivência não dependia apenas de força ou velocidade, mas da capacidade de transformar inteligência em vantagem física. Foi dessa necessidade urgente que nasceu Atlatel, uma invenção aparentemente simples, mas capaz de redefinir a forma como a humanidade interagia com o mundo natural. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários de qual região nos acompanha para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Raiz Primitiva. E obrigado você que já faz parte da comunidade. Gratidão. Poucas tecnologias foram tão subestimadas pela história quanto Atlatel. A princípio, arqueólogos que encontravam fragmentos alongados de madeira curvada acreditavam estar lidando com utensílios rituais, ferramentas agrícolas rudimentares ou até partes estruturais de abrigos. Somente quando pesquisadores começaram a analisar microfraturas em ossos de animais abatidos, marcas profundas que ultrapassavam a força de um arremesso manual, tornou-se evidente que uma tecnologia mecânica estava envolvida. Os primeiros sinais vieram de sítios paleolíticos, onde dardos finos foram encontrados ao lado de ossos rachados em espiral, indicando o impacto de alta energia. Esses vestígios não combinavam com lanças pesadas, mas com projéteis longos, flexíveis, impulsionados por uma força multiplicada. Essa multiplicação não dependia de materiais raros, mas de um princípio biomecânico que a humanidade estava prestes a dominar. Um bastão curvo, levemente esculpido, com uma cavidade na ponta. A simplicidade do design era inversamente proporcional ao seu impacto. Quando um caçador encaixava o dardo na extremidade, preparava o braço e lançava, o bastão funcionava como uma extensão da articulação, aumentando a velocidade angular e transferindo energia adicional ao projétil. O resultado era um dardo capaz de atravessar couros espessos e atingir órgãos internos com precisão que até então parecia impossível. Aquilo que um braço sozinho jamais alcançaria se tornou possível com o movimento coordenado entre corpo, ferramenta e intenção. A transformação foi imediata e profunda com o Atlatel. Humanos deixaram de depender de confrontos diretos, reduzindo drasticamente o número de ferimentos graves e mortes durante caçadas. Agora, era possível atacar presas grandes sem se aproximar tanto. Era possível atingir alvos em fuga a distâncias que antes só permitiam observação. Era possível planejar emboscadas complexas, onde grupos coordenavam lançamentos simultâneos de dardos. Essa arma não apenas aumentava a força, ela redefinia a estratégia. Pela primeira vez na história, a distância deixou de ser obstáculo e tornou-se ferramenta. Essa mudança foi tão importante que influenciou a distribuição humana nos continentes. Regiões que antes eram dominadas por megafauna perigosa se tornaram acessíveis. Locais com planícies abertas, onde grandes herbívoros migravam em rebanhos, começaram a ser ocupados por Homo sapiens, que agora tinham meios de caçar de longe. Migrações para ambientes frios, como o norte da Europa, foram facilitadas porque animais fundamentais para a obtenção de pele e gordura puderam ser caçados com mais segurança. O Atlanta abriu caminho para a ocupação humana de territórios que antes eram exclusivamente domínio de predadores, adaptados ao frio. Em sítios arqueológicos como Sungir, Rússia, de Vestonice,
República Checa e Meadowcroft, EA. Vestígios de dardos e lançadores revelam traços de uma cultura complexa. A arma não era apenas utilitária, também possuía valor simbólico. Alguns atlatlios eram decorados com ossos, entalhados, figuras homórficas ou padrões geométricos. Outros eram alongados com materiais importados de regiões distantes, indicando que a tecnologia circulava como item de prestígio. Dominar a técnica exigia treino, postura adequada, força controlada e precisão. Quem sabia lançar bem não apenas alimentava o grupo, mas adquiria status, algo observado em diversas culturas até tempos recentes. Com o tempo, essa tecnologia se espalhou por continentes inteiros. Povos aborígenes australianos usavam uma versão chamada Homera para caçar cangurus gigantes. Grupos paleoíndios norte-americanos aperfeiçoaram o sistema, criando dardos extremamente leves e flexíveis, otimizados para longas distâncias. Povos mesoamericanos desenvolveram variantes mais curtas e reforçadas para a guerra, capazes de perfurar armaduras de couro endurecido. A arma persistiu por dezenas de milhares de anos, mesmo após o surgimento do arco e flecha, porque possuía vantagem específica: poder bruto. Em distâncias médias, o atlato lançava dardos com força devastadora, mais fortes que muitas flechas. Em caça de animais grandes, essa força era essencial. Além de seu impacto prático, o atlatel representa um marco intelectual. Ele sinaliza o momento em que Homo sapiens compreendeu que podia adaptar o mundo às próprias limitações biológicas. Ele simboliza o nascimento do conceito de extensão do corpo, a ideia de que ferramentas poderiam ampliar capacidades naturais e transformar o que antes era impossível em algo cotidiano. Essa compreensão abriu caminho para todas as invenções posteriores, desde armadilhas até máquinas complexas. Atlatel não foi apenas uma arma, foi uma revolução cognitiva. E no final das contas, ele redefiniu a posição da humanidade na cadeia ecológica. Animais que antes eram ameaça constante passaram a recuar. Alguns mudaram padrões de migração, alguns eventualmente desapareceram. A ascensão do Homo sapiens como superpredador começou não com espadas ou lanças pesadas, mas com um simples bastão curvado que transformou fragilidade em poder, medo em estratégia e distância em segurança. O primeiro multiplicador de força da história humana não foi uma máquina, nem um metal raro, foi madeira, vontade e inteligência trabalhando juntas. E a partir dessa combinação, a humanidade nunca mais foi a mesma. Quando o atlatel se espalhou pelos primeiros grupos de Homo sapiens, ele não apenas ampliou a força de arremesso, ele alterou a lógica de sobrevivência em uma escala que poucos objetos na história conseguiram igualar. Em pouco tempo, comunidades que antes dependiam da proximidade perigosa para capturar animais passaram a estruturar caçadas de forma completamente diferente. A relação entre caçador e presa mudou de forma tão profunda que arqueólogos conseguem rastrear essa transformação, analisando depósitos ósseos, padrões de abate e a própria composição das paisagens ocupadas por nossos ancestrais. O atlatu permitia algo fundamental: antecipação. Quando um grupo avistava grandes herbívoros cruzando vales ou seguindo trilhas de migração, não precisava mais esperar que se aproximassem. Era possível posicionar caçadores em locais estratégicos, calcular a distância de impacto e atingir o animal antes que tivesse tempo de reagir. Essa vantagem transformou espécies antes quase inalcançáveis em alvos acessíveis. Os mega-herbívoros da Era do Gelo, mamutes, bisões gigantes, cavalos selvagens, robustos, passaram a fazer parte constante da dieta humana. Vestígios de ossos perfurados com microfraturas de
alta energia encontrados em sítios como Dove e Vestonice, Costem e La Madeleine, revelam padrões consistentes. Dardos longos atingiam regiões vitais, com precisão letal, algo impossível com lanças pesadas arremessadas à mão. Esses impactos remodelaram profundamente a dinâmica de grupos caçadores-coletores, a capacidade de obter mais alimento, a partir de grandes presas, aumentou a estabilidade das comunidades, ampliou expectativa de vida e possibilitou maior mobilidade. Com a Atlatel, caçadas tornaram-se menos dependentes de força bruta e mais de coordenação. Jovens e adultos com menor força física podiam participar ativamente porque o princípio mecânico multiplicava esforço. A tecnologia democratizou a caça, fortalecendo estruturas sociais mais ligadas à cooperação do que à dominação. A habilidade de lançar dardos tornou-se prática essencial, treinada desde a infância em diversas culturas. Em sítios arqueológicos encontram-se miniaturas de atlatos feitas de ossos pequenos, provavelmente ferramentas didáticas para crianças aprenderem postura e técnica. Esse processo não só permitiu a expansão populacional, como também influenciou a movimentação de espécies animais. Em diversas regiões da Eurásia, grandes herbívoros começaram a evitar planícies, onde grupos humanos armados com atlatel se concentravam. Algumas populações mudaram rotas migratórias, outras reduziram o número de indivíduos. Os vestígios arqueológicos mostram declínio gradual de certas espécies em paralelo ao domínio humano dessa ferramenta. Isso não implica extinção direta causada somente pelo atlatel, mas evidencia que o comportamento predatório humano se tornou muito mais eficaz, o suficiente para pressionarem inteiros. Ao mesmo tempo, a tecnologia também desempenhou papel decisivo em interações entre diferentes espécies humanas. Durante períodos de coexistência entre Homo sapiens e Neandertais, a presença do atlateu provavelmente ofereceu vantagem significativa aos sapiens. Evidências mostram que Neandertais utilizavam lanças de empurrar, armas extremamente poderosas, mas adequadas para combate corpo a corpo, em ambientes abertos. Essa estratégia era arriscada. SP equipados com atlat conseguiam manter distância, atingir alvos com segurança e reduzir a probabilidade de ferimentos graves. Essa vantagem pode ter contribuído para a expansão sapiens em território europeu e, eventualmente, para a redução das populações neandertais. A análise de fraturas nos ossos de neandertais adultos indica taxa elevada de lesões semelhantes às de caçadores modernos que enfrentam grandes animais. De perto, já ossos de sapiens do mesmo período mostram menor frequência desse tipo de trauma, sugerindo que a distância oferecida pelo atlatel diminuiu confrontos diretos. Não há evidência conclusiva de conflitos armados diretos entre sapiens neandertais envolvendo o atlat, mas a diferença nos padrões de lesão ilustra uma mudança comportamental clara trazida por essa tecnologia. O Homo sapiens aprendeu a manter o perigo longe. Além disso, o atlateu estimulou o desenvolvimento de materiais e técnicas mais complexas. Dardos feitos de madeira flexível passaram a ser combinados com pontas de pedra lascada, ossos trabalhados e até compostos adesivos, produzidos com resinas aquecidas, misturadas a fibras vegetais. Em sítios europeus e australianos, há evidências de variações regionais que mostram especialização crescente. Alguns povos desenvolveram dardos mais longos para maximizar alcance. Outros preferiram dardos mais curtos e pesados para impacto devastador em curtas distâncias. Em ambos os casos, refinamento tecnológico tornou-se parte da cultura local, refletindo adaptações específicas a cada ambiente. A evolução do atlatel também revela profundidade cognitiva notável para dominar o uso
Um caçador precisava entender a relação entre peso do dardo, flexibilidade, comprimento e tipo de ponta utilizada. Precisava calcular trajetórias, prever o movimento da presa, ajustar ângulo de lançamento e controlar respiração. Essa combinação de coordenação motora fina, planejamento e antecipação estimulou regiões do cérebro ligadas à tomada de decisão, percepção espacial e memória de longo prazo. Não é exagero afirmar que a prática constante do atlatel influenciou o desenvolvimento de habilidades cognitivas que mais tarde seriam fundamentais para a criação de ferramentas ainda mais complexas, como arco composto. Em muitos sentidos, o atlato pode ser considerado o primeiro multiplicador tecnológico de comportamento humano. Ele potencializou cooperação. Coordenadas dependiam de ritmo sincronizado, comunicação precisa e divisão de papéis. Também reforçou identidade cultural. Diferentes grupos deixavam marcas estilísticas em seus lançadores, transformando-os em símbolos de linhagem e prestígio. Arqueólogos encontraram atos decorados com cabeças de animais, figuras antropomórficas e padrões geométricos que sugerem importância que ia além da utilidade. Em algumas culturas, a arma era parte integrante de rituais, representando a ligação entre caçador, presa e mundo espiritual. Com o tempo, essa tecnologia espalhou-se para além da caça e assumiu papel fundamental em conflitos humanos. Em regiões das Américas, diferentes povos adaptaram o atlatel para combate entre grupos rivais. Em contextos arqueológicos mexicanos, projetos encontrados incrustados em ossos humanos revelam que a arma era letal, mesmo contra alvos protegidos por escudos de madeira ou couro endurecido. Descrições etnográficas posteriores registram atlos usados para perfurar armaduras inimigas em distâncias onde flechas não tinham força suficiente. Apesar da chegada do arco e flecha, o atlat não desapareceu imediatamente. Em muitas regiões, as duas armas coexistiram por longos períodos porque cumpriam funções distintas. O arco oferecia cadência rápida de disparos e mobilidade, enquanto o atlatel proporcionava impacto superior em caçadas de grandes animais, especialmente na Austrália e em partes das Américas. Continuou sendo preferido durante milênios. A resiliência dessa ferramenta demonstra que ela atendia necessidades reais, que tecnologias posteriores não substituíram completamente. O legado do atlat transcende sua função original. Ele representa o momento em que o Homo sapiens assumiu o papel definitivo como engenheiro de sua própria sobrevivência. Uma invenção nascida de madeira, fibras vegetais e observação cuidadosa. Tornou-se o primeiro instrumento capaz de colocar nossa espécie em posição de vantagem diante de criaturas maiores, mais rápidas e fisicamente superiores. Foi o primeiro passo em direção à noção de que limites corporais podiam ser superados por engenhosidade, ideia que moldaria todas as eras seguintes. O atlato não apenas aumentou o alcance de um braço humano, estendeu nossa capacidade de transformar o ambiente, reorganizar paisagens, adaptar comportamentos e moldar o futuro. Ele é testemunho silencioso de um período em que sobrevivência era sinônimo de inovação e em que uma pequena peça de madeira curvada poderia definir o destino de toda uma espécie. Ao longo dos milênios que se seguiram à disseminação do atlato, o mundo humano se transformou de maneiras que seus inventores jamais poderiam imaginar. A ferramenta, aparentemente simples, moldou estratégias de caça, redefiniu relações sociais e alterou o modo como diferentes grupos se moviam pelas paisagens. Mas o mais impressionante é que sua influência continuou mesmo quando novas tecnologias surgiram. Há um fio invisível que liga a primeira lança, arremessada com auxílio de um propulsor
aos sistemas complexos de guerra, cooperação e tomada de decisão que caracterizam as sociedades posteriores. À medida que as populações humanas se expandiam e encontravam novas regiões, o Atlantés se espalhava como uma ideia, resistente, adaptável, capaz de atravessar culturas inteiras. Na Europa, glacial tornou-se ferramenta indispensável para enfrentar renas, cavalos selvagens e até mamutes jovens. No crescente fértil, onde grupos já experimentavam formas rudimentares de horticultura, ele coexistiu com novas armas, mantendo seu valor graças ao alcance superior e à energia concentrada. No entanto, foram as Américas e a Austrália que preservaram o Atlatel por mais tempo, transformando não apenas em arma, mas em símbolo de identidade, tradição e iniciação. Em cada uma dessas regiões, o objeto não era apenas um instrumento físico. Ele representava domínio, coragem, maturidade e até espiritualidade. A fabricação exigia precisão. Escolher a madeira certa, polir o eixo até ficar leve e rígido, ajustar a espiga onde a lança se encaixaria, equilibrar o dardo, para que sua flexibilidade gerasse o efeito de catapulta perfeito. Esse processo era, para muitos grupos, uma forma de transmissão de conhecimento entre gerações, algo sagrado e cuidadosamente preservado. Em certas culturas, o jovem só recebia seu primeiro atlatole após uma cerimônia específica, marcando a transição para a vida adulta. Nada disso teria acontecido se o atlato fosse apenas uma arma. Sua importância está no impacto cognitivo e social. O ato de utilizá-lo exigia antecipação, leitura de terreno, cálculo de distância, interpretação do movimento, da presa e coordenação fina entre postura, braço e impulso. Cada arremesso bem-sucedido era resultado de uma cadeia de decisões rápidas tomadas sob pressão. Essa prática constante não só aumentava as chances de sobrevivência, mas também refinava habilidades cerebrais cruciais: planejamento, criatividade motora, percepção espacial, capacidade de prever trajetórias, padrões de comportamento de animais. O cérebro humano se afinou, em parte por causa dessas exigências. Isso se reflete nas pinturas rupestres, onde caçadores são representados em movimento, com braços estendidos e lanças longas projetadas por propulsores. Não são apenas cenas de caça, são registros de uma maneira de pensar. Povos que dependiam do atlat desenvolveram noções mais complexas de cooperação. A caça com essa arma raramente era individual, era estratégia coletiva. Um grupo avançava, outro flanqueava, alguns distraíam a presa, enquanto outros se posicionavam a distâncias específicas. A precisão exigia que todos compreendessem a dinâmica do terreno, do vento, do comportamento animal e dos movimentos uns dos outros. Assim, a arma ensinava coordenação, confiança e comunicação eficiente, atributos que acompanhariam o ser humano por toda a história. Quando o arco e flecha surgiu, certamente ofereceu vantagens: mais compacto, útil em florestas densas, capaz de disparar projéteis mais leves em muitas regiões. Substituiu o atlateu rapidamente, mas o declínio do propulsor não eliminou seu legado. Pelo contrário, o arco só foi possível porque a humanidade já havia aprendido a manipular energia acumulada em objetos flexíveis, graças aos dardos longos e maleáveis da primeira superarma, às leis físicas internalizadas pelos artesãos do atlatel: torque, tensão, elasticidade, transferência de energia, prepararam o terreno para uma nova fase da engenharia pré-histórica. Ainda assim, o atlatel resistiu em partes da América do Norte. Continuou sendo usado até cerca de 2000 anos atrás, coexistindo com o arco por gerações. Algumas tribos o preferiam para caçar animais maiores, pois seus dardos eram
mais pesados e tinham um impacto devastador. Na Austrália, sua versão, conhecida como Vomera, persistiu de maneira extraordinária, sendo utilizada por povos aborígenes até tempos históricos recentes. Esses grupos adaptaram design, criando instrumentos multifuncionais que serviam para lançar lanças, acender fogo, cortar alimentos e até carregar água. A ferramenta se tornou extensão do próprio corpo. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo natural também se transformava. A megafauna, que havia tornado a invenção indispensável, desaparecia gradativamente. Mudanças climáticas, diminuição de habitats e pressões humanas alteravam o equilíbrio. A arma, que um dia foi o diferencial na sobrevivência, agora se tornava ferramenta de adaptação cultural e simbólica. Em algumas regiões, passou a ser usada em competições, rituais e cerimônias de renascimento social. O símbolo permanecia, mesmo quando o perigo que a originou já não existia. Ao observar o impacto profundo que o atleta teve sobre sociedades pré-históricas, fica evidente que a história humana não pode ser compreendida apenas por ossos, cerâmicas ou estruturas. É preciso olhar para aquilo que molda o comportamento, que orienta a imaginação, que afeta a maneira como um grupo entende o mundo e colabora para a sobrevivência. E o Atlatol foi exatamente isso, um catalisador. Ele influenciou a evolução neuromotora, a estrutura social, a tecnologia e até o modo como os humanos se viam como caçadores e estrategistas. No fim das contas, essa primeira superarma não foi apenas uma ferramenta de caça, foi uma ponte entre o corpo e o ambiente, entre a necessidade e a criatividade, entre a fragilidade humana e a imensidão da megafauna que dominava a Terra. Cada arremesso era mais que uma tentativa de capturar alimento. Era um gesto de transformação, um ato que redefinia limites e expandia possibilidades. Quando arqueólogos encontram dardos quebrados ou propulsores ornamentados em camadas antigas do solo, não estão apenas desenterrando objetos, estão revelando etapas silenciosas do processo que fez do Homo sapiens um ser capaz de projetar o futuro, calcular consequências, moldar o ambiente com inteligência e ousadia. A superarma da pré-história não deixou apenas marcas materiais, ela deixou marcas no próprio modo de pensar humano, marcas que continuam até hoje, escondidas em cada decisão estratégica, em cada invenção e em cada tentativa de superar limites que pareciam impossíveis. Se a primeira superarma da humanidade surpreendeu você, imagine o que ainda está escondido na pré-história. Invenções esquecidas, estratégias engenhosas e descobertas que continuam moldando quem somos. Se quiser acompanhar essas revelações e entender como nossos ancestrais realmente pensavam, lutavam e sobreviveram, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada nova evidência muda tudo o que achávamos saber sobre o passado, e você não vai querer perder os próximos episódios. Até breve. M.